Irmãos, bom dia. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é necessário entender e compreender que é uma diversidade de interpretações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E muitas das vezes, quando escutamos mensagens, estudos, há uma diversidade de interpretação e há uma diversidade de valores que são colocados para nós. Então, estudar a palavra de Deus requer de nós três coisas. Primeiro, você precisa estudar a palavra de Deus. Segundo, você precisa meditar na palavra de Deus. E terceiro, você precisa, dentro desta compreensão de estudo, de meditação, procurar praticar a palavra de Deus. Porque o objetivo do estudo da palavra de Deus nada mais é do que nos moldar, nos conscientizar, nos forjar homens e mulheres de Deus. Então não adianta estudar a palavra de Deus com o objetivo de querer obter conhecimento, de querer debater conhecimentos da palavra de Deus. O importante do estudo da palavra de Deus é pormos em prática, porque bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra de Deus. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Então, para sermos felizes dentro de um contexto de estudo da palavra de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu não posso só adquirir conhecimento do outro e armazenar em mim. Eu preciso interpretar o que estou ouvindo, eu preciso pôr em prática o que estou ouvindo, eu preciso, acima de tudo, meditar para que eu possa evoluir espiritualmente. Então, o nosso estudo aqui são pinceladas de compreensão daquilo que nós entendemos que é necessário para os nossos dias e para que o irmão possa desenvolver o seu estudo, a sua prática, a sua meditação, e não fique somente no ouvir, mas no praticar, no meditar, no estudo da palavra de Deus para que você possa crescer. Nós vamos iniciar aqui um estudo do livro de Gálatas. E o livro de Gálatas, meus irmãos, foi um livro que a nossa irmã Márcia, a princípio, pediu. Eu não começaria pelo livro de Gálatas, eu começaria pelos evangelhos e iria pincelando. Mas ela nos pediu esse livro de Gálatas porque os irmãos querem compreender um pouco mais. Eu, dentro da minha capacidade, dentro das minhas limitações, vou tentar ajudar os irmãos. Então, o livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo. Aproximadamente, alguns dizem que foi do ano 48 a 58 depois de Cristo. Eu prefiro ficar com a data de 48 de 50, né? Depois de Cristo. Mas isso é um detalhe. Mas a carta foi escrita depois de Cristo pelo apóstolo Paulo. Ela faz parte das epístolas paulinas, que são 13, né? Contando com Hebreus, que alguns dizem que não, né? Mas eu confirmo assim. Então, a carta de Gálatas, meus irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para verdadeiramente trazer uma resposta à oposição aos falsos profetas. Paulo pregou o evangelho na sua primeira viagem missionária e ali ganhou alguns irmãos. E ali foi estabelecida uma igreja na galáxia. E na galáxia foram desenvolvidas várias igrejas. E os Gálatas, eles receberam Jesus Cristo mediante a fé. Receberam Cristo mediante a fé. E eram gentios, que não eram judeus, não eram judaizantes, eles não guardavam a lei. Mas eles receberam Cristo por fé e foram justificados pela fé. Foi esta a pregação de Paulo. E Paulo iniciou o seu trabalho evangelístico com os Gálatas desta forma, mostrando que pela fé o homem é justificado. E ali, quando Paulo ele escreve esta carta aos Gálatas com o objetivo de defender primeiramente seu ministério
e legitimar o evangelho junto aos Gálatas, porque o que ele pregava era com autoridade dos céus. A epístola inicia assim dizendo, ele fala assim, o apóstolo Paulo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas. Graças a vós, outros a parte da paz, da parte de Deus, Deus Pai, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai Celestial, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então Paulo diz o seguinte, olha, eu, Paulo, não falo da parte de homem, não por intermédio de homem, mas sim em nome do Pai e do Filho, os quais me colocaram no ministério. Então Paulo inicia logo defendendo a sua autoridade para pregar. E ele entra numa disposição de opor-se aos falsos profetas que estavam desejando o quê? Que os Gálatas também guardassem a lei de Moisés. Ou seja, eles iriam ser salvos pela graça, mas o complemento da salvação deles teria que ser exatamente em guardar também a lei de Moisés. Então, isto não entrou em conexão com o que Paulo estava pregando. E Paulo, então, entra nessa disposição de chamar os Gálatas para compreenderem a grandeza da fé para a salvação em Cristo Jesus. Porque pesa sobre Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos, que veio em nome do Pai, veio para resgatar os homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E entre os homens e Deus está a fé dos homens. Esta era a questão. Então, houve falsos profetas, falsos bestas, que entraram em uma guerra contra Paulo. Investiram e começaram a interpretar de forma diferente que os Gálatas tinham que guardar fé e lei. Eles tinham que ser salvos pela obra da lei e guardar todo o sentimento da lei para que houvesse o complemento junto à fé para que eles pudessem verdadeiramente serem salvos. E foi isso que Paulo, então, iniciou a carta. Paulo, então, ele começa a colocar na sua carta a seguinte forma, olha, o evangelho que eu prego para vocês é um evangelho autêntico, não é o evangelho dos homens. O evangelho tem autenticidade. Paulo vai dizer também que o evangelho é superior a todo tipo de mensagem pregada pelos homens, porque o evangelho é o poder de Deus. E, finalmente, Paulo vai se pronunciar dizendo que a liberdade é proporcional para cada cristão, ou seja, a liberdade proporcionada aos cristãos é uma liberdade que está em Cristo Jesus. E só Cristo pode resgatar o homem. Só Cristo pode libertar o homem. Então, os Gálatas estavam prestando atenção em ensinos que tiravam eles da centralidade de Jesus, da vontade de Deus. Então, Paulo escreve a carta e se opõe a isso. Não, vocês precisam, verdadeiramente, como se voltaram para Deus, vocês precisam continuar caminhando com Deus, em Cristo Jesus, pela fé. Porque o próprio Cristo é superior a Moisés. Então, Paulo vai chamar a atenção dos Gálatas para isso, para que eles verdadeiramente se coloquem na disposição de uma vida de fé e não voltem à escravidão da lei. Apesar de serem gentios, apesar de não fazerem parte da linhagem judaica, eles tinham pela fé o direito da salvação. A lei foi colocada num momento em que ela trazia o espírito de obediência, né? Então, os que obedeciam à lei, os que se comportavam guardando a lei,
e atuando conforme a lei, estavam dizendo com isso que estavam obedecendo à vontade do Pai, que estava sendo pregada por Moisés. E a lei era a característica da vontade de Deus para a vida dos homens. Porém, quando Cristo vem, quando Cristo surge, quando Cristo vem a este mundo, ele é verdadeiramente a coluna central. E pela fé em Jesus, o homem é justificado. Então a carta foi escrita para isto. A carta aos Gálatas foi escrita para desenvolver verdadeiramente essa questão de que o homem não tem que viver pela lei. Ele precisa viver na graça do Senhor Jesus Cristo mediante a fé. Então, Paulo, nesta carta, nesse primeiro momento, nós estamos falando dando essa introdução, que a carta foi escrita para mostrar a autenticidade do Evangelho. Foi escrita para mostrar a superioridade de Cristo. E foi escrita para dizer que proporciona a cada cristão a liberdade. E a liberdade é mediante a fé em Cristo Jesus. Lá no capítulo 5 de Gálatas, nós vamos ver isso. Nós vamos ver capítulo por capítulo. Nessa introdução, eu quero mostrar para os irmãos o quanto é importante nós não afastarmos da fé. É óbvio que a fé nos leva às boas obras. E as boas obras que realizamos, elas são realizadas mediante a fé em Cristo Jesus. Não podemos, de forma alguma, irmãos, sair dessa visão. Não podemos perder essa visão. A visão da fé, ela é fundamental, porque é ela que nos leva até Jesus. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu não posso me afastar disso. Moisés teve o seu papel. Então, nós precisamos ter em mente que a liberdade está em Cristo Jesus. As obras da lei não podem nos salvar. As obras da lei já não pesam mais sobre nós. Apenas o precioso sangue de Jesus. As ações de Cristo Jesus é quem devem ser adquiridas por nós, devem ser vistas por nós e não podem ser banidas do nosso dia a dia. Jesus, ele nos liberta de todas as obras mortas, de todas as obras da lei. Jesus, ele nos agraciou. O homem é salvo mediante a graça. E Paulo vai falar isso em todo o tempo aos Gálatas, para que eles não se afastem, para que eles não entrem numa disposição de compactuarem com aquilo que o Evangelho traz como verdade. Não podemos compactuar com aquilo que o Evangelho não está falando. E se os falsos profetas se manifestarem, quando você estuda a palavra de Deus, quando você medita da palavra de Deus, quando você põe em prática, você identificará o falso profeta e os falsos profetas nos nossos dias. Por fim, meus irmãos, a carta ela é autêntica. O seu tema principal é a lei, a fé, a liberdade e o Espírito Santo. Então nós vamos ver isso. A lei teve o seu papel, a fé agora manifesta o seu papel, a liberdade está na dispensação de todos os homens, está para todos os homens, e o Espírito Santo, nós vamos ver que é ele quem dá o condimento e a condição para que o homem seja muito mais esclarecido. Então, este primeiro momento, essa linha introdutória é que nós estamos mostrando para os irmãos. Nós vamos entrar no capítulo 1, a partir do versículo 6, quando nós vamos ver ali a inconstância dos Gálatas. E nós vamos ver também o quanto nós somos inconstantes também, às vezes, nos nossos dias. Então, nesse primeiro momento, o estudo é esse. Paulo dá autenticidade ao Evangelho. Paulo nos chama a atenção para a superioridade do Evangelho. Paulo nos chama a atenção nessa carta de que nós temos liberdade para escolher. E a nossa liberdade está em Cristo Jesus e não na lei. Então fica aqui este primeiro estudo. Leia o livro de Gálatas. Leia pausadamente. Né? Estude e medite. Para a glória do nosso Deus. O próximo encontro nós estaremos falando do capítulo 1 a partir do versículo 6. Estaremos tratando da inconstância
dos Gálatas. E assim poderemos continuar meditando na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Estude, medite na palavra de Deus, para que quando nós formos apresentar o segundo estudo, você está muito bem preparado. Deus te abençoe. Amém.